Acabou o inverno, as chuvas, né, foram embora, agora nós estamos num período de escassez, né, controlada, as chuvas estão vindo, mas estão controladas, não é mais aquelas chuvas que alagavam tudo, as nossas plantinhas receberam um monte de água. Agora nós estamos no período de escassez, né, está começando a mudar o nosso tempo. E agora nós vamos preparar as nossas plantas para a floração, né? Para a floração na primavera. Então a primavera vai ser em setembro, nós estamos no finalzinho de junho. Então esse é o momento da gente começar a trabalhar as nossas plantas. Então hoje o nosso vídeo é falando de 4 dicas que você precisa fazer para que a sua planta na primavera venha dar muitas flores, né? Nós sabemos que a rosa do deserto, principalmente essas singelas, elas florescem o ano inteiro, né? Independente de estar chovendo, independente de estar no sol, elas sempre estão florescendo. Mas aquelas, as triplas, as dobradas, elas são um pouquinho mais difíceis, né? De ficarem florescendo o ano inteiro. Então é preciso você fazer, depois desse período de chuva, esse momento frio, é preciso você fazer algumas coisas para que a sua planta venha trazer, ter uma nova floração e na primavera ela passe a florescer, né, com as suas flores exuberantes. Então é por isso que nós estamos aqui nesse vídeo falando dessas dicas que a gente vai mostrar para vocês agora. Então eu quero mostrar para vocês aqui as nossas plantinhas que passaram o inverno, né? O que é que a gente está observando? Elas estão bem galhudas, né? Precisando de poda, precisando de um levantamento de caldex, precisando de uma adubação. E aí esse é o momento que a gente tem que fazer a preparação das nossas plantas. Então as nossas dicas que nós vamos falar hoje, a primeira coisa que você tem que fazer, primeira dica, quero deixar para vocês, é pensar no caldex dela. Essa terrinha, né, que ela está aqui, já está há bastante tempo, então com certeza ela já está sem nenhuma nutrição. Por quê? No período de chuvas a gente não aduba nossas plantas. Então a chuva vem, vai fazendo aquela lavagem na terra e ela vai precisando repor os nutrientes. Precisamos repor os nutrientes. E ao mesmo tempo que a gente precisa repor os nutrientes, a gente precisa fazer um levantamento de caldex. Por que que a gente precisa fazer isso, né? A planta, quando ela fica pegando essa chuva, né? Tá aqui, como eu vou mostrar para vocês aqui bem detalhadamente, ela engrossa o seu caldex, né? A sua raiz que está aqui na terra, ela vai crescendo e ao mesmo tempo ela vai ficando galhuda, né? Então, o que que a gente precisa fazer? Trocar esse substrato, colocar num vasinho maior ou num saquinho maior e fazer essas podas, né? Então, o que que a gente vai fazer hoje aqui? Mostrar para vocês. Aqui nós temos uma plantinha já uma adulta, que eu fiz esse procedimento. Fiz o levantamento do caldex, né? Tirei as raízes que eu não queria, coloquei numa nova terra aqui, já com o adubo preparado. Então você tem duas opções, né? Primeira coisa, você precisa fazer o levantamento do caldex se a sua planta estiver nessa situação. Se tiver há muito tempo sem mexer na terra dela, você precisa mudar para uma terra nova, bem nutritiva, bem adubada. E ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você já vai fazendo, levantando esse caule, né? Para que traga à sua planta uma beleza, uma coisa mais escultural. Então aqui eu fiz, então o primeiro passo que eu fiz aqui, levantei o caldex dela, troquei aqui, segundo passo, trocar a terra, substrato. Se ela tiver mais de um ano, no caso essas plantas adultas, né? Se ela tiver mais de um ano no próprio substrato, levou chuva o ano todo, aliás, no período chuvoso, ela levou bastante chuva. Então, com certeza a terra está ácida, né? Está com pH descontrolado, porque você não adubou, você não corrigiu. E aí você precisa fazer essa mudança de terra da sua planta, né? Dar uma nova, colocar novas vitaminas nessa terra. E aí assim eu fiz.
Primeiro passo, trocar o substrato. Segundo passo, levantar o caldex. Levantei, ela estava aterrada nessa posição, e eu levantei mais ou menos esse tanto aqui. Tanto que você observa essa parte aqui, mais clarinha, né? E essa aqui já está mais verdinha. Então, houve esse levantamento aqui, nessa altura aqui. Terceiro passo, feito o levantamento, trocada a terra, você vem aqui para poda, né? Você precisa podar a sua planta, porque você quer que ela faça uma copinha, né? Não quer uma planta desse jeito, dessa forma aqui, né? Você não vai querer uma planta dessa forma aqui, galhos espalhados, né? Você vai querer uma planta de uma copa bem definida. Então, você precisa fazer essa poda, né? Aí eu fiz a poda dessa planta, ela estava bem grande, fiz a poda e aqui eu já completei esse processo, o terceiro passo do nosso processo, né? Nesse momento aqui, que eu tirei a minha planta e fiz o levantamento, eu já fiz a adubação aqui na terra. Então, já coloquei o produto que eu uso, né? Que é o Forte Rosa do Deserto, que ele já vem completo. Aí eu já misturo na terra, ela já está aqui adubada. Então, aqui ela já está preparada para receber, né? Nesses meses, se preparar para iniciar suas brotações. E na primavera, daqui a uns 2 ou 3 meses, elas começarem a florescer, que é o que a gente espera da nossa rosa do deserto. Então, quero mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Ah, mas eu não preciso levantar o caldex da minha planta. Quando a minha planta já está com o caldex levantado, né, no caso que eu fiz aqui antes, o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer somente a adubação, sem mexer nela. Isso estou falando para aquelas que você já fez o levantamento, né? Aquelas que não precisam ser levantadas mais. Aí você vem e faz a aplicação da adubação que ela precisa para se desenvolver, né? Que é o que a gente quer, que as nossas plantinhas. Então, você vem aqui com Forte Rosa do Deserto, um vasinho desse aqui, que é um potinho 14. Você dá uma cavadinha aqui e coloca mais ou menos aqui uma colher de sobremesa de Forte Rosa do Deserto. E aqui você vai deixar, porque da medida que você vai regando a sua plantinha, os nutrientes desse produto, ela vai recebendo esses nutrientes. Então aqui você vai deixar a sua plantinha adubada, e ela vai começar a fazer suas brotações, e em seguida ela vai colocar suas flores, né? Então essa aqui nós temos as nossas plantinhas, que nós já estamos fazendo aqui as podas. Algumas precisam ainda serem levantadas, né? Por caso dessa aqui. É uma planta que a gente está vendo que precisa levantar o caldex, porque ela já está com o vaso danificado, né? Você observa, o vaso já está deformado. Então, essa aqui é uma planta que precisa levantar o caldex, então a gente precisa fazer esse trabalho. Com certeza as raízes já chegaram aqui e a gente precisa levar ela para um pote maior. Então, a gente tem que fazer esses processos para que a nossa plantinha venha se desenvolver melhor. E outra coisa que seria, né, no caso nós estamos falando de 4 dicas, né? Primeiro nós falamos do substrato, da troca de substrato. A segunda, né, sobre a adubação, que nós já falamos. E terceiro, a poda, né? Mas tem uma dica muito importante, você não pode deixar a sua plantinha sem receber água. Você precisa estar regando ela para que ela possa estar absorvendo os nutrientes que você colocou na terra. Então, não se esqueça de regar a sua planta. Essa história de dizer que rosa do deserto não gosta de água é conversa fiada. Elas gostam de água. Sem a água, jamais elas engrossariam esse caldex. Sem água não aconteceria isso, né? Como está aqui, rígido, então isso aqui é pura água. Então é preciso que ela receba as regas necessárias para que elas possam se desenvolver, brotar as suas folhinhas e sair as suas flores, que é o que a gente quer para a nossa rosa do deserto. Então essa é a nossa dica de hoje, né? Primeiro, relembrando, primeiro você precisa trocar o vaso, trocar a terra,
mudar para um vaso maior, se for, né, se for o caso, a sua planta já está no vaso bem já apertado, né? Podemos até mostrar uns aqui, a gente precisa fazer. Esses vasos apertados, né? Precisam ser trocados. Então, caso que esteja numa situação dessa, você precisa fazer todos os procedimentos, que é levantar o caldex, ou seja, trocar a terra, tirar essa parte que está aterrada. Você observa que o vaso já está se abrindo, né? Você observa que tem raiz aí embaixo, você precisa fazer isso. E são essas dicas maravilhosas que a gente tem que fazer na nossa planta, para que ela possa depois se desenvolver. Trocar a terra, lembrando, trocar a terra, levantar caldex, adubação e rega. Então são 4 dicas que eu deixo para vocês hoje aqui no nosso vídeo. E se você gostou do nosso conteúdo, deixa aí a sua curtida, compartilha aí com seus amigos, com aquela pessoa que tem dificuldade ainda de cultivar rosa do deserto, e fica aí no nosso canal e até o nosso próximo vídeo. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito, está assistindo hoje pela primeira vez, não conhece os nossos conteúdos, clica lá no sininho e estará recebendo todas as nossas notificações de novos vídeos no nosso canal. Então, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço a todos.